De volta, né, gente, para a nossa aula de história. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 76 e nós vamos falar sobre a independência do Brasil, tá? Há pouco tempo acabou aquela novela, o Novo Mundo, e falou desse episódio da independência, né? Retratou esse episódio da independência do Brasil. O que foi que aconteceu? A família real veio para o Brasil. Lembram disso? Fugida lá de Napoleão Bonaparte, né? Do bloqueio continental. Como a família real estava estabelecida aqui, o reino foi estabelecido aqui no Brasil durante um tempo. O Brasil deixou de ser colônia e passou a ser o reino, né, unido de Portugal. Depois, Napoleão Bonaparte, ele foi derrotado em algumas disputas, foi exilado e D. João foi obrigado a voltar para Portugal. Mas o Brasil continuou sendo reino, né? Não tinha mais o status de colônia. Porém, lá em Portugal, os portugueses eles não estavam satisfeitos com essa nova posição do Brasil, de Reino Unido de Portugal. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, os portugueses. Já no Brasil, o povo brasileiro já estava acostumado, né, com o Brasil no status de reino, não queria que o país voltasse atrás, passasse a ser colônia de Portugal. E aí ficou esse entrave, essa disputa, quem vai vencer, certo? Aí o que foi que aconteceu? Ao mesmo tempo, o rei de Portugal estava fazendo pressão para que o nosso imperador que ficou aqui, né, o príncipe, na realidade, Dom Pedro I, que ficou aqui para governar no lugar de Dom João, ele foi chamado, ele estava sendo convocado obrigatoriamente para voltar a Portugal, só que ele não aceitou. Né? Ele era muito querido no Brasil. E em 9 de janeiro de 1820, se não me engano, né? 1820, deixa eu ver aqui, viu? 1822, ele assinou uma carta, né, dizendo a seguinte frase segundo os livros de história: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse dia ficou conhecido como o dia do fico. Ele não obedeceu às ordens portuguesas e resolveu ficar no Brasil, né, contrariando o rei de Portugal. Tá? Esse documento que ele assinou foi colhido por dezenas de milhares de pessoas, como se fosse hoje um abaixo-assinado, né? Quando o povo quer alguma coisa, conquistar algum direito, eles fazem um abaixo-assinado com um número X de assinaturas e esse documento é levado aos órgãos competentes. Né? E aí cada órgão ele vai resolver como ele quiser. Dom Pedro, ele acatou o pedido dos brasileiros e ficou no Brasil, tá? Porém, e depois disso ele convocou o que nós chamamos de uma Assembleia Constituinte composta só por brasileiros. E isso desagradou ainda mais os portugueses, tá? E aí foi tomada uma medida mais drástica de Portugal. Portugal mandou para o Brasil uma esquadra para que levasse o príncipe à força de volta a Portugal, tá? Nesse meio tempo, tudo estava sendo articulado pelo partido português, né, para que Dom Pedro voltasse. Dom Pedro não estava aqui, mas um mensageiro levou uma carta, né? Foi ao encontro de Dom Pedro, que estava em Santos, e encontrou Dom Pedro às margens do riacho do Ipiranga, aonde ele decretou a independência do Brasil, né? Aquela frase muito famosa. Ele tirou a sua espada da bainha, né, do cinto, e decretou a independência com a frase: independência ou morte. Nós não seremos mais capachos de Portugal, não mais obedeceremos às ordens portuguesas, né? E assim ele o fez. E aí ele pegou para si o título de defensor perpétuo do Brasil
e foi coroado o primeiro imperador do Brasil. É por isso que é D. Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Ele decretou a nossa independência em 7 de setembro de 1822 e em 12 de outubro do mesmo ano, de 1822, ele foi coroado imperador e defensor perpétuo do Brasil. Certo, gente? Anos depois, ele teve que voltar a Portugal. Com a morte do seu pai, o reino de Portugal ficou vago, né? E ele foi obrigado a voltar para Portugal. Mas deixou aqui seu filho, ainda muito jovem, para governar o Brasil. Certo, pessoal? O seu filho era D. Pedro II, tá? Então, porém, D. Pedro, ele foi muito a favor do Brasil. Por isso ele era tão querido. Os portugueses temiam que ele instaurasse no Brasil, ou seja, fizesse no Brasil um governo luso-brasileiro, né? E aí ele, por conta disso e pela pressão do pai, dos portugueses para que ele voltasse a Portugal, ele resolve abdicar do trono, vai embora para Portugal e deixa seu filho D. Pedro II, tá? Então, alguns fatores são importantes, foram importantes para a nossa independência. Certo, gente? Então, isso é o conteúdo de história de hoje, né? Retomaremos ainda esse conteúdo, vamos falar mais um pouquinho sobre esse conteúdo na próxima semana, ok? Então, tenham todos um excelente dia, até amanhã e fiquem com Deus. Tchau, tchau!